Hoje, por conta de muitas coisas, tá? De muitos assuntos. Por conta dos amores líquidos, por conta da internet, por conta do nosso momento histórico, por conta de tanto que as mulheres foram oprimidas por gerações e gerações e hoje, né, estão às vezes extrapolando, estão sobrecorrigindo isso, querendo se vingar dos homens, por conta de tudo que aconteceu. Então não tem culpados, tem um momento histórico que está fazendo com que hoje nós estejamos assim meio confusos, né? Então tá muito comum você ver um adulto infantilizado. Por exemplo, adulto que não consegue lidar com finanças ainda está num estágio de mente infantil, porque adultos conseguem, teoricamente, lidar com finanças, organizar as finanças. Então, é um estágio de mente infantil. Adulto que não quer assumir responsabilidade. A gente escuta muito assim, eu não quero casar porque eu não quero abrir mão da minha vida. Eu não quero ter filhos porque dá muito trabalho, eu não vou poder fazer mais as coisas que eu gosto. Também é um estágio de mente infantil. E aqui não é uma crítica, cada um tem suas dores, cada um tem um sistema de crenças, mas a gente vê muitos adultos hoje que estão querendo só autogratificação, sair com amigos, viajar, fazer só o que é gostoso. Eu não sou contra, eu sou a rainha da gratificação, adoro me gratificar. No entanto, viver uma vida só voltada para autogratificação é coisa infantil, é coisa de criança. As crianças, elas não querem só brincar? Criança quer fazer dever de casa? Criança quer ajudar em casa? Não. Os pais educam para isso. Os pais ajudam a criança a aprender sobre responsabilidade. No entanto, não é da vontade da criança. A vontade da criança é sair para brincar com os amigos. Então a gente vê muitos adultos hoje infantilizados. Isso é ainda um aspecto da mente infantil que não foi devidamente tocado na infância. A gente vê adultos, né, mãe querendo pagar de gatinha, né, competindo com a filha, homens adultos que ainda não conseguem superar, né, o impulso sexual. Então não pode ver um rabo de saia, tá sempre ali querendo transar, parece um garoto na puberdade. E a gente sabe que a força de um homem, a maturidade de um homem também vem quando ele aprende a controlar o impulso sexual. Então tem muitos aspectos que tornam um adulto infantilizado. Ao mesmo tempo, nós vemos muitos adultos que estão muito adultos, que perderam a alegria da vida, que perderam a diversão, que são só metas, só entrega, só responsabilidade, workaholics, e perderam a leveza da diversão, do sonho, dos atributos positivos da criança, né? Então, é uma sociedade que está precisando urgente de sábios. E cadê os sábios? Cada um está nas suas dores, cada um está sobrecorrigindo o que aconteceu no passado, a forma como foram criados, e aí não tem culpados, os nossos pais também não aprenderam, né? E aí a gente está nessa grande confusão, junto com o momento histórico, os apelos da mídia e todas essas coisas, a internet que torna as coisas muito rápidas e acessíveis, as distrações, e aí fica essa grande bagunça. Conclusão? Pessoas vivendo sem propósito, pessoas vivendo desencontradas, pessoas vivendo deprimidas, né? Pessoas vivendo como zumbis, à base de drogas, à base de álcool, à base de busca desenfreada de prazer, sem saber onde isso vai dar. Então vamos entender por que isso acontece, para ver o que você se identifica, onde. E aí o que eu quero que vocês entendam é assim. Muita gente tem os 3 aspectos, tá? Eu vou descrever aqui alguns aspectos da mente infantil, da mente adulta, da mente sábia, e você vai falar assim, nossa, eu tenho do sábio, eu tenho do adulto, eu tenho do infantil. Ótimo, quando você tem os 3 aspectos é porque você está fazendo a transição. A transição é da criança para o adulto e do adulto para o sábio. Só que se a gente não completa os aspectos da criança, nós vamos para o adulto infantilizado ou para o adulto que sobrecorrige. Então a gente tem que tocar todos esses aspectos. Nossa, Carol, mas como que eu faço se a minha mãe não me deu o que precisava quando eu era criança?
Você vai ter que se dar agora, vai exigir um pouquinho mais de trabalho. E é por isso que o autoconhecimento e entender o que eu vou falar aqui vai fazer toda a diferença na sua vida. Seus pais não puderam te dar porque também não receberam, mas ou estão sobrecorrigindo o que receberam. Então agora você vai tomar consciência, sair da criança e aprender a se dar aquilo que faltou para você. Isso é crescer, isso é mover adiante. Então, vamos começar. Deixa eu só ver aqui os comentários. Tomara que fique gravado. Tenho atendimento agora, querida. Ótimo atendimento. Eu geralmente deixo, né? A não ser que o Instagram tombe ou que às vezes caia por alguma questão de conexão. Em princípio, ficará gravado sim. Os meus pais são crianças e não dão conta das tretas que dizem ou fazem desde que eu nasci. Já perdoei tudo graças ao Theta Healing. Marta Albuquerque, maravilhosa. Que bom que você, né? Que maravilha que nós temos essa ferramenta tão rápida de autoconhecimento e perdão. Então, muito bem. Vamos lá. Então, eu vou tentar colocar um slide, vamos ver se ele entra de uma forma que dê para ler. Deixa eu ver aqui, não dá. Quer ver pelo meu celular? O que estava escrito assim, quero. Esse daí tava até num carrossel. Deixa eu ver o que tá escrito aqui, só para eu poder me guiar, porque se eu não sigo uma ordem, eu fico falando. E aí, então tá falando assim, ó, a mente humana deve se desenvolver de forma adequada. Quando isso não acontece, alguns aspectos da personalidade permanecerão no estágio de desenvolvimento infantil. Então, assim, para que você desenvolva corretamente e faça a transição da fase infantil para a fase adulta, alguns aspectos precisam ter sido tocados na sua infância. Caso isso não aconteça, você vai levar essa infantilidade, aquilo que não foi acessado na infância, você vai levar para a fase adulta. Ou se mantendo naquele aspecto que deveria ter sido superado na infância, ou ainda sobrecorrigindo aquele aspecto, tentando fazer um movimento contra, e aí você fica aquele adulto sobrecorrigido, tá? Então, deixa eu ver aqui qual que é o próximo slide, que é a listinha que eu fiz, que se eu não conseguir colocar aqui, depois eu vou, acho que vai dar sim, que eu queria que vocês printassem, mas senão eu vou ler para cada um de vocês, tá? Esse aqui, ó. Eu por dedução, acho que eu consigo mais ou menos ler. Não vai dar. Tá muito ruim. Pega a minha, por gentileza, filha, pega a minha apostila. Eu vou lendo daqui e vocês vão fazendo um exame de autoconsciência, tá? Eu vou preparar os slides de outra forma, porque tinham tirado essa função do Instagram e voltou. E eu vou preparar esses slides nas outras lives num outro formato, porque eu não vi que eles ficam cortados. Eu achei que fazendo no formato de stories daria certo, mas ele tá cortando. Então, eu vou pegar uma lista aqui agora. Você vai pegar um papel e caneta. E eu vou ler alguns aspectos da mente infantil que precisam ser tocados. Eu vou ler primeiro os negativos. Então é o seguinte, eu quero que você faça agora um exame de consciência, bem honesto, tá? Porque ninguém vai ver o que você vai pôr no papel, isso é pra você, tá? Eu vou ler alguns aspectos negativos da mente infantil e você vai ver se identifica algum deles em você. Isso é só um exame de consciência, depois você vai entender. Até pra você não ficar se martirizando e se julgando, na sequência eu vou entender por que isso acontece, né? E o que você vai ter que trabalhar na sua vida para melhorar isso, tá?
Então não é para se julgar, não é para se punir, mas faça esse exercício agora de reflexão e anote no papel os insights que eu vou trazer. Vê se você se identifica em algum desses aspectos. Quando eu falo aspectos negativos da mente infantil, eu tô querendo dizer dos aspectos negativos quando você não transcende na infância, principalmente na primeira infância, e leva para a fase adulta, tá? Eles não são negativos na criança, eles são naturais da criança. E justamente a infância serve para você ter a oportunidade de transcender. Eles são aspectos que vêm muito do animal, da nossa origem animal. Só que, como nós somos seres humanos, a gente tem a oportunidade de uma infância que vai fazer todo o desenvolvimento cerebral e biológico, né? E aí você precisa tocar esses aspectos para transcendê-los. Então, quando eu falo negativo, ele é negativo se ele não for corrigido na infância e você carregar para a vida adulta, tá? Porque eles são aspectos naturais na criança, tá bom? Então, vamos lá. Rebeldia, tá? Veja se hoje você é um adulto rebelde, se as pessoas te reconhecem como rebelde, né? A rebeldia não é você ter uma opinião formada, é se rebelar, é querer ser do contra. A rebeldia é um aspecto da criança e ele deve ser tocado na infância, né? Os adultos estão ali para orientar, para corrigir, para que você não leve a rebeldia para o adulto. O adulto, ele tem opiniões, ele tem políticas pessoais, mas ele não é rebelde porque ele quer ser rebelde, porque ele é infantil. Esses rebeldes sem causa que a gente vê por aí, isso são pessoas infantilizadas, tá? Choramingo. Se você é uma pessoa que vive choramingando, ai, tudo você fica choroso, choramingando, isso também é um aspecto infantil, né? O adulto, ele não choraminga, ele resolve. Isso não quer dizer que você não se emocione, mas ficar choramingando pelos cantos e não resolver é um aspecto de mente infantil, tá? Reclamar constantemente. Tem pessoas que estão sempre fazendo reclamação. Uma coisa é você fazer valer os seus direitos, né? Mas para tudo isso tem que ter discernimento e limite. A pessoa que está sempre na reclamação, eu reclamo porque o tempo tá ruim, eu reclamo porque ele me tratou mal, eu reclamo porque o meu cabelo tá feio, eu reclamo de tudo que não está ao meu alcance, ou do que está ao meu alcance eu só reclamo e não faço nada para mudar, também é coisa de criança, é a criança que está sempre reclamando, né? Ainda mais se ela for mimada, se ela não recebeu esse limite, esse discernimento. Birras, tem adulto birrento. Tem adulto que briga e faz birra e vira cara e não sabe resolver. Também é um aspecto de mente infantil, tá? E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, presta atenção nisso. Você pode ser super sábio para lidar com as questões da sua empresa. Você pode ser sábio, super avançado para lidar com questões financeiras, para fazer dinheiro, administrar dinheiro e ao mesmo tempo ser infantil nos relacionamentos. Você pode ser super sábio com os seus amigos para lidar no seu círculo social, com as amizades e de repente ser super infantil na gestão do dinheiro, para fazer dinheiro, para mover adiante. Então, nós podemos estar sábios, adultos ou infantilizados em cada um dos aspectos. Ninguém é uma coisa só em todos. O ideal é que nós estejamos sábios em todos os aspectos. O que eu quero que você entenda é que você pode ter meia idade, você pode ter 50, 60, 70, 80 anos e ser infantilizado, tá? Não tem a ver com a idade cronológica, tem a ver com os aspectos da mente. Muito bom. Outro aspecto negativo da criança e que a gente vê muito nos adultos, seja nos relacionamentos, seja nas empresas, né? Então, por exemplo, esse que tá sempre reclamando. Vocês conhecem gente que tá ali na empresa, reclama do chefe, reclama que o outro puxou o tapete, reclama de todo mundo, reclama que o outro cresce e ele não. Mas é o funcionário que deu a hora dele, ele sai correndo, não faz mais nada. Só que ele reclama que o outro é reconhecido, que ele entrou antes e o outro já subiu de cargo. Mas ele não olha pro que ele tá fazendo, ele não dá mais, ele só quer receber, né? Mas de repente no amor ele é sábio. Então,
vão analisando isso. Eu vou dando ideias, vou explicando e vocês vão vendo se vocês se identificam ou se vocês conhecem alguém assim, tá? Se importar somente com você mesmo. Então tem gente que só olha para o próprio umbigo, né? Ou fica vitimista, ele acha que é o único sofredor. Tem gente que até compete para dizer que sofre mais. Alguém conta uma história triste, a sua é pior, né? Tá sempre olhando para você, é o meu ganho, é o meu sofrimento, é a minha alegria. Então, quem olha só para si é criança. Porque a criança não conseguiu ainda desenvolver o discernimento de que tem que olhar para o coletivo, que ela vive no coletivo, ela quer só para ela. Ser inseguro. Esse é um aspecto também da criança. A criança, quando nasce, ela nasce completamente desprovida de qualquer coisa. Ela nasce frágil, ela precisa do adulto que cuide, que oriente, que motive. Então, se você está inseguro como adulto, é porque a sua criança esteve insegura, porque alguns aspectos na criança não foram tocados, tá? Não ter consideração pelos outros. Algum aspecto na criança também te faltou, você tá só olhando para si. A criança não é por maldade, mas ela tá olhando só para os próprios interesses. Por isso uma criança, ela não é má, mas ela morde o amiguinho se ele pegar o brinquedo que ela quer. Não é assim? Ela quer pra ela, ela quer comer, ela chora, ela faz birra, ela quer ir naquele lugar, ela esperneia. Então, esse é um atributo da criança e que é negativo quando ele não é corrigido para a fase adulta, tá? Então, tem muitos adultos que só querem para si. Outro aspecto é não ter limite entre o certo e o errado, a falta de discernimento, né? Então, tem adultos que não têm discernimento entre certo e errado, então ele acha que, ninguém tá olhando, eu posso pegar. Não tem problema fazer isso aqui. Uma traidinha, não tem problema, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, a falta de discernimento, né? Eu posso pegar, se ninguém souber, não tem problema. Eu posso só pegar isso pra me dar bem, é só uma coisinha. Se eu trair, ninguém souber, não tem problema. Isso é falta de discernimento entre o certo e o errado, né? Porque ele acha que tá tudo bem desde que ele se gratifique. Não ter lealdade. É muito maior que fidelidade, é lealdade. Porque como a criança quer só pra si, ela não tem valores de lealdade, né? Vocês estão identificando esses aspectos em vocês ou em pessoas com quem vocês convivem? Outra coisa é, a pessoa infantilizada, ela não sabe mover adiante. Então, ela até tem sonhos, ela até tem projetos, mas ela não move adiante, ela não toma ação, ela não vai pra frente, ela fica empacada. Ela tem 40 anos, 50 anos, ela ainda mora na casa dos pais, né? Ou ela ainda depende de alguém. E aí ela tem sempre um projeto, ela quer fazer, mas se boicota, ela não move adiante. É preguiça, é encostado? Não. Ela simplesmente não tocou alguns aspectos necessários na infância para que ela pudesse mover adiante. Então, o adulto infantilizado, ele não tem a segurança para ir adiante. Não tem responsabilidade, né? Tem muitos adultos irresponsáveis e que são pais e mães e são negligentes e são irresponsáveis. Adulto que é irresponsável no trabalho, dá desculpa que tá doente para poder viajar, é irresponsável com as relações, com as amizades, com os compromissos, com os horários. Então, tudo isso também é um estágio de mente infantil, a falta de responsabilidade, tá? Falta de comprometimento também. Tendência à fofoca é outro aspecto de mente infantil. A fofoca, ela é um mecanismo que serviu, né, lá no começo da humanidade para os clãs se unirem. Ela tem uma função histórica. As pessoas criavam algum tipo de afinidade através da fofoca. Então, as crianças, a pessoa que está infantil, às vezes, ela encontra uma forma de se unir em grupos ou de criar algum tipo de intimidade com um parceiro, com uma amizade, com um vizinho, através da fofoca. Porque ela ainda não aprendeu uma forma mais elevada de se comunicar, né? Então, isso tem a ver também com
precisar de aceitação, de pertencimento e até de autopercepção, né? E de autovalidação para não precisar colocar o outro para baixo, olhar para a vida do outro para ele se sentir bem com a miséria da própria vida. Certo? Escreve aqui para mim se vocês se identificaram com pelo menos um aspecto da mente infantil que foi trazido para a vida adulta, com toda honestidade. Tem aí aspectos da mente infantil ainda na sua vida adulta? Pode ser no trabalho, pode ser nos relacionamentos, pode ser na questão financeira. Alguém aí conseguiu já identificar? Sou muito infantilizada no laboral, no trabalho. Que bom, Marta. Obrigada pela sinceridade, pela honestidade, né? Muito bom. Quem mais aí identificou algum aspecto infantil? Ou no trabalho, ou nas relações? Ó, sim, não siga os projetos para frente e não tenho independência financeira. Isso, Carol. Então, essa falta de ação para ir adiante, né? Essa dependência ainda do outro, é a criança que depende do pai, né? É ainda um aspecto infantilizado. Ó, o Leonardo, um pouco, quase nada, então você tá numa transição, né? Sim, identifiquei. Lelezinha, já tá fervendo? Meu Deus, desculpa, tá fervendo. Já pegou fogo. Ok. Sim, me identifiquei com 2 características infantis na vida. Sim, identifiquei. Que bom. Gente, tem muito mais, tá bom? Tem muito mais. É que eu não vou dar um curso inteiro aqui, né? Deixa eu só ver aqui se tem mais comentários em cima. Acho que é isso. Vamos adiante. Então, agora, me identifiquei com alguns aspectos. Boa, que legal. Então, vocês estão fazendo exercício comigo. E, gente, parabéns, tá? Porque a cura só pode acontecer quando a gente olha, quando a gente admite, porque só a partir daí a gente pode fazer diferente. Senão, você fica no piloto automático reclamando da vida e nada acontece, né? Pouco. Eu sempre falo, gente, por exemplo, tem uma grande diferença entre o rebelde e o revolucionário, né? Por isso que o meu programa chama Revolução. O rebelde, ele reclama, mas ele não muda, ele só reclama, ele culpa o sistema, ele culpa a política, ele culpa os homens, ele culpa as mulheres, ele culpa a igreja, ele culpa Deus, ele culpa o vizinho. O rebelde vai lá, arranca o sutiã, vai fazer manifestação na rua, mas ele não traz a solução. Isso é ser rebelde, isso é ser criança, né? O rebelde é aquele reclamão na empresa que fica vendo todo mundo crescendo e só reclama. E põe um contra o outro, e põe todo mundo contra o chefe, fala mal do chefe e quer fazer greve, mas não se envolve com a empresa. O revolucionário é aquele que observa. Ele observa e ele percebe aonde pode melhorar e ele propõe uma mudança. Ele propõe uma mudança consistente, baseada em coerência, em observação e boa vontade. Isso é ser revolucionário, né? Não é através de luta. A gente fica com a palavra revolução com luta, mas não. O revolucionário é o que revoluciona o sistema. Às vezes, muitas vezes, historicamente, isso precisou de luta, precisou de um pouco de rebeldia. Mas o revolucionário hoje, ele é aquele que olha, observa e propõe uma mudança inteligente e sábia. Então, dentro da empresa, o rebelde reclama e põe um contra o outro. O revolucionário é aquele que chega, faz o que tem que ser feito. Se precisar passar da hora, ele passa, porque ele está interessado em crescer na empresa. Ele não está interessado só naquele salário para sempre para aposentar. Ele está interessado em encontrar um lugar na empresa de crescimento e para isso ele não se importa de fazer hora extra, ele não se importa de entregar a mais, porque ele sabe que quando ele entrega mais, alguém vai olhar e vai ver que ele tem um valor a mais do que aquele que só faz aquilo que é dado no horário que é dado. E aí ele pode perceber com respeito aquilo que ele acha que está falho e propor mudanças, propor ideias. Esse é o revolucionário e essa é a conduta sábia, a conduta adulta e sábia, né? Eu era uma pestinha no ambiente corporativo, não era revolucionária, era mesmo rebelde, burra. Calma, não se aveste.
né? Não se julgue. Você era infantil. Você era infantil. E agora eu vou mostrar pra vocês por que a gente tava na criança. Não é pra se chamar de burra, de raiva, mas que bom que você tá tendo a consciência em que você vai poder agora olhar pra você com compaixão, entender o que te faltou pra que você se portasse assim. Então, o que você vai precisar melhorar agora pra passar de estágio, tá? Que bom que tá tendo esse reconhecimento. Belzinha, Zebalos, que saudade, amiga. Pronto, ó, me identifiquei com a insegurança nos relacionamentos. Ótimo, também aspecto de mente infantil, Thaís. Vamos entender por que vem a insegurança, ó, a arte moldura, dependência. Vamos entender, tá? Muito bom. Deixa eu ver qual era o próximo slide, que agora eu não tô mais podendo pôr slide, né? Que tá cortando, peraí. O outro era... Deixa eu ver se aparece aqui, peraí. Esse aqui, ó. Para desenvolver as necessidades cerebrais da criança, o que tem que ser tocado, né? Quer então, ver aqui? Você tem aí? Ah, aparece pra você? Ah, aparece, mas corta um pouquinho. Acho que tá aqui pra você. Vê se melhora. Ah, então eles estão vendo melhor, né? Aparece um pouco, mas dá pra eu falar. Deixa eu ver se eu tenho isso na apostila, que muitas coisas fui eu que criei. Mas eu acho que eu tenho esse aqui também, peraí, tá. Peraí, que eu acho que eu tenho isso numa página aqui. Vai ficar mais fácil de eu falar. Ah, isso aqui, ó. Vou tirar aqui pra vocês me verem, porque tá muito ruim de ver esse slide. Muito bom. Então é o seguinte. Quais são para uma criança poder desenvolver, né, as necessidades cerebrais, ela precisa receber dos educadores dela esses aspectos aqui. Não adianta tirar os comentários, Beto, porque na verdade o problema foi o enquadramento, tá saindo para as laterais e o meu quadrinho cobre, entendeu? Eu vou ter que encontrar uma outra forma de formatar. Então eu vou lendo e vocês vão fazendo aí a anotação, tá? Eu gosto de ter os comentários também para eu poder interagir com vocês. Primeira coisa, e aí agora na lista você vai escrever se você recebeu isso ou não e se recebeu da forma ideal, tá? Primeiro, encorajamento. Seus pais te encorajaram? Você se sentiu encorajado quando era criança? Às vezes os pais não estão disponíveis, às vezes os pais dizem que você não fez mais que obrigação, às vezes os pais te criticam, às vezes os pais te protegem muito e aí falta um encorajamento mesmo, de vai, eu tô aqui, eu tô com você e você é capaz, vamos juntos. Esse encorajamento você teve dessa forma ideal, de sentir que você tinha suporte e que você podia ir, que estava sendo suportado e que estava sendo encorajado? Então, esse encorajamento é super importante, né? Porque aquele aspecto que a gente acabou de falar, ó, da insegurança, quando você é adulto, vê se lá atrás você foi devidamente encorajado. Vê se você recebeu suporte. Vê se você foi elogiado, se construíram uma autoestima, se construíram uma autoimagem para você de força. Vê se houve validação. Porque com certeza, se você teve segurança, suporte, elogio e validação da forma correta, então você não seria hoje um adulto inseguro, certo? Volto a dizer, não foi culpa dos seus pais. Eles fizeram o que eles acreditaram ser o melhor dentro do nível de consciência que eles tinham. Eles te deram aquilo que eles receberam. Então não tem pai e mãe errados, eu sempre digo isso, seus pais são os perfeitos, a sua alma escolheu esses pais, né, justamente
pelas características, pelo ambiente, pela genética e pelos desafios que você teria para poder se desenvolver aqui enquanto alma, tá? Então, eu tô aqui falando isso não é para julgar pai e mãe. É só para vocês também não ficarem se sentindo maus, burros, infantis à toa. Perceberem o que aconteceu e como que vocês podem corrigir agora, tá bom? Tendência a... Bom, vitimização. Então, se você é vitimista, se você é vítima de tudo, né? Ou você teve muita superproteção, alguém que te protegeu muito e te colocou como fraco, como vítima, ou você realmente teve uma história, né, dura na infância e aí as pessoas começaram a te superproteger e tiraram a sua força e aí você foi tendo ganhos, né? Você foi recebendo atenção, recebendo compaixão, recebendo pessoas que faziam por você e você viciou na vitimização, né? Ou falta de segurança também cria vitimização, tá? O que mais? Fofoca. Será que você se sentia completamente visto nesse primeiro círculo íntimo, pertencente? Será que você sentia que você tinha algo importante a dizer? As pessoas te viam como uma parte importante da família, as pessoas te viam com a sua individualidade, ou criança não tem voz, cala a boca, você não pode falar, você só fala besteira. Porque se você se sentiu excluído, se você sentia que você não podia comunicar, se você sentia que não tinha ninguém ali pra você, se você não tinha intimidade com as pessoas, se você não se sentia amado, nutrido, pertencente, muitas vezes a tendência à fofoca, claro, além dos modelos que a gente recebe dos nossos pais, ela é uma forma que a gente encontra de sociabilizar, de criar proximidade com as pessoas, de criar pertencimento. Então, eu vou pra adolescência, eu começo a fofocar com essas amigas pra eu fazer parte, né? Eu não tenho uma forma mais elevada de fazer isso. Então, isso é uma tendência da criança. Se você tivesse na sua criança, se a sua criança tivesse recebido discernimento entre o que é certo e errado, você teve esse discernimento? Alguém falou pra você na sua casa? Não fale das pessoas, não julgue as pessoas. Alguém te explicou que isso era feio? Ou você cresceu ouvindo a sua mãe falando mal da sua tia, o seu pai falando mal do sócio, e aí, na sua carência, você entendeu que falar mal aproxima e você começou a ter esse hábito da fofoca para se aproximar, tá? Está falando da minha infância total, moldura, das nossas, né, de todas, em algum aspecto todo mundo vai se identificar. Aqui, Zamboni, essa criança eu levo em consideração até que idade? Então, o estágio de mente infantil, todos esses aspectos deveriam ter sido tocados até os 7 anos de idade para um desenvolvimento cerebral saudável para a fase de juventude adulta, né? Então, a criança precisava ter esse encorajamento, esse discernimento, esses limites, né? Tudo isso tinha que ter sido tocado, tá? A primeira infância é super importante. Eu via minha mãe fofocando o tempo todo. Mais uma aqui, a minha infância. É isso, vamos lá. Assim, quando se fala de idade, na primeira infância, né, a gente tem que tocar esses aspectos que eu tô lendo aqui, tá bom? Até os 20 anos nós ainda estamos muito exagerados, porque a gente ainda não atingiu todo o desenvolvimento cerebral e os hormônios estão todos ali explodindo, né? Dos 20 aos 35, teoricamente, se tudo isso for bem tocado, bem desenvolvido, teoricamente dos 20 aos 35 você deveria estar assim, encaixando as emoções àquilo que é esperado da gente. Isso é a fase adulta, tá? Mas quando isso não é tocado adequadamente na primeira infância, a gente vai levando esses aspectos para a fase adulta. Outra coisa aqui, ó. Dificuldade de seguir adiante. Alguém aí falou que tinha, né? De mover adiante. Então, falta de encorajamento também, né? De mostrar o seu valor, de construção de autoestima. Então, falta de segurança. Você estava seguro? Você sentia que tinha alguém ali? Que se você falhasse, alguém estaria ali por você?
né? Ou se você falhasse, você ia tomar uma grande bronca, porque se você tem pais muito autoritários e que te julgam muito, criticam muito, você tem medo de falhar, às vezes você tem muito medo de mover adiante, né? Porque você tem medo da dor da bronca. E aí a mente vai reproduzindo. Reclamação, né? Então só reclama, só reclama, só reclama. Até que ponto seus pais te deram limites? Até que ponto seus pais falaram para de reclamar e faz, né? Você tá reclamando? Então qual é a solução? Até que ponto seus pais te passaram um pouco de responsabilidade? Não é que você vai explorar as crianças e colocar as crianças para, né, num trabalho escravo, mas passar uma responsabilidade. Bagunçou? Arruma. Tal hora tem que sentar para comer, é a rotina da casa. Tal hora tem que tomar banho, tal hora tem que fazer a lição, de tal hora tal... Então, organização, responsabilidade, tudo isso, né? Limites. Dificuldade de gerenciar finanças. Então, se te faltou muita coisa lá na infância, né? Talvez agora você esteja se gratificando porque talvez você não tenha podido brincar. Talvez você não tenha tido acesso à abundância. E aí você ficou tão escasso, tão aguado, tão querendo. E aí quando você cresce na vida adulta, tudo que entra você já se gratifica, porque você está querendo experimentar aquilo que a sua criança não experimentou. Ou então você teve abundância, mas gastava de qualquer jeito, não ligava para as coisas, ganhava, tinha brinquedo, queria, não valorizava o que tinha, porque tinha tanto, e aí desperdiça, né? A falta de organização espacial mesmo, de brincou, guardou, de agora eu vou estudar, e você tem méritos por isso, isso também cria, né? Fora os pais também ensinarem sobre finanças para as crianças, mas a gente aqui ninguém fala de finanças, as escolas não falam de finanças, os pais não falam de finanças, ninguém fala da importância. Então se você teve tudo fácil, sem qualquer merecimento, só pelo seu direito de existir, ou se você teve muita escassez, tudo isso pode gerar hoje, né, essa infantilidade da falta de organização financeira, tá? Sentir que o mundo te deve. Gente, tá cheio desses outros hoje, né? Eu tô aqui na Alemanha e é muito engraçado como o europeu protesta pra tudo. A gente anda nas ruas e sempre, assim, você sai pra passear. Eu tava em Munique agora, você vê uns 4, 5 protestos por dia. E são protestos de rebeldes sem causa. Os caras têm benefícios, os caras têm seguro de tudo, eles têm tudo e estão ali. Sabe qual foi o último protesto que eu vi na semana passada? O direito dos estudantes de terem a sexta-feira livre. Estavam na rua protestando isso. Então, assim, a gente vive um tempo de pessoas que estão muito mal acostumadas, né? E que acham que o mundo deve para elas, porque talvez o governo tenha dado muitos benefícios, ou talvez os pais deram muito para os filhos, aqueles pais que não tinham, aí ralaram muito, e aí na hora que tiveram, deram fácil para os filhos. Então esses filhos às vezes crescem sem a maturidade de que custa ganhar, de que você precisa ser responsável, que você tem que ir atrás, sem essa motivação, e aí eles acham que o mundo deve. Ah, não, o governo tem que me dar, o pai tem que me dar. E eles não fazem nada por isso. É simplesmente o direito de existir, eles acham que todo mundo tem que dar. Então, como que isso reflete no relacionamento? É a pessoa que acha que o marido tem que dar tudo, né? E aqui eu não tô falando quem paga conta, quem não paga conta, entendeu? Eu sou bem conservadora nesse ponto. Mas você estar com o marido porque você acha que o homem tem que sustentar porque você não tem condições de criar seus próprios recursos, aí é uma mentalidade insegura, infantil, de ainda querer depender de um adulto, tá? Isso não tem nada a ver com cavalheirismo, com ser um bom provedor, nada disso. Mas você se unir com uma pessoa, porque no fundo você acredita que você sozinha não pode fazer por você, que você vai depender dessa pessoa, isso é um estado de mente infantil. Você estar no trabalho e achar que só porque você trabalhou suas 8 horas por dia certinho, só fez aquilo básico, não fez nada a mais,
e ficar merecendo, olhando para o outro e achando que você tem que ter aumento porque você já está há 3 meses na empresa e que agora você tem que ter aumento porque você está muito cansado, é achar que todo mundo tem que te dar. Então o mundo me deve, o governo deve, tudo deve. Isso é infantil. Ok? Ser egoísta e egocêntrico também tem a ver com isso, né? Se os seus pais não te deram limite, se os seus pais não te ensinaram se você não recebeu consideração e não aprendeu a ter consideração, se você não recebeu amor e não aprendeu sobre amor, se você acha que é tudo pra você, se você é o reizinho, se você não tem limite, então você vai, né, se tornar uma pessoa egocentrada, egoísta, porque faltou esse tipo de limite, esse tipo de discernimento e essa consciência do que é receber consideração e considerar as pessoas, receber amor e amar as pessoas, tá? Então, diante disso, claro que tem muitas outras coisas que depois a gente fala nos cursos, mas deu aí para vocês perceberem, vocês receberam todas essas coisas da forma ideal? Vocês acham que vocês tocaram tudo isso, tiveram tudo isso na infância? Vocês conseguiram identificar aonde faltou para vocês, para que vocês estejam hoje nessa situação? Escreve aí para mim se deu para ter mais uma clareza. Ninguém se identificou? Todo mundo recebeu tudo direitinho? Me vejo ali na falta de encorajamento. Vão escrevendo aí, porque agora eu vou falar para vocês que, além disso, total, a Helena, o Teta me ajudou a curar isso, só agradeço essa técnica divina, é verdade, Lelê. A mamãe, eu não consegui, como mãe, tocar com excelência, tocar da forma ideal todos esses aspectos para minha filha. Graças a Deus, eu pude ajudá-la, né, a corrigir tudo isso através da técnica do Theta Healing, que eu tive o prazer e a honra de ensinar para as minhas filhas. Então, hoje eu fico muito grata porque eu sei que eu não fui a mãe perfeita e ainda não sou, mas eu dei para elas uma técnica que permite que elas se trabalhem. Perdoem o que tem que ser perdoado e recriem a vida delas, dando para elas o que eu não pude dar naquele momento. Isso é muito legal. Também não recebi tudo isso, a Cris. Nossa, muito bom, não recebi isso tudo. Não procuraria meus pais em um momento que precisasse. Eu precisei aprender muito com relacionamentos desastrosos, um pouco de tudo isso. Eu percebi vários pontos sim, não recebi nenhum encorajamento. Tá vendo? Não consigo pedir ajuda, é muito difícil pra mim. Então, pessoal, é isso. Agora, qual é o outro lado disso? Ou você, por não... Agora, quem não se identificou vai identificar agora. Agora, acho que muita gente vai identificar também. Vamos lá. Quando você não recebeu, não tocou corretamente esses aspectos até os 7 anos, nesses aspectos para o desenvolvimento cerebral, o que acontece? Ou você leva isso que faltou para a fase adulta e continua com a infantilidade que não foi corrigida lá na criança até os 7 anos, ou você vira um adulto sobrecorrigindo esses aspectos. E aí você fica adulto demais. E quando você fica adulto demais, é porque você está corrigindo os aspectos que não foram tocados na infância. Então, ou você fica, por exemplo, infantilizado, ou você fica um adulto, super adulto, que ele é muito responsável, workaholic, super sério, não tem tempo para se divertir. Quando se diverte, se sente culpado. Trabalha demais, entrega demais, tem metas demais, é super provedor ou é super nutridor. E aí esse tipo de adulto tá sempre atraindo crianças.
é um adulto rígido, tem regras rígidas, é crítico, é severo com ele, né? E com o outro, por quê? Porque ele tá sobrecorrigindo. Como ele não quer ficar infantil, então aqueles aspectos que não foram corretamente dominados, ele sobrecorrige com um excesso de adulto. E aí ele fica sério, ele não brinca, ele não se gratifica, e ele vira o oposto. E aí é uma pessoa extremamente sobrecarregada, que carrega o mundo nas costas, né? Que tem burnout, que tem estresse, que é workaholic, né? E aí alguém tá se identificando? Geralmente as pessoas, as crianças, geralmente irmãos mais velhos, ou alguém que perde o pai, perde a mãe, ou os pais separam e acaba casando energeticamente com o pai e com a mãe. Gente que assume um papel de adultinho muito cedo. Por exemplo, eu sou a irmã mais velha. Eu não tenho trauma, minha infância foi legal, meus pais me deram tudo na medida do possível, mas não tive nada de grave, eles estavam casados e tudo. Mas, por ser irmã mais velha, eu ouvia assim, ai, fica com as suas irmãs que você é mocinha. Ai, deixa isso pra ela que você é mocinha, porque ela tava, a irmã mais nova tava chorando, e aí você vai ficando adultinho antes do tempo, né? E aí você perde a oportunidade de brigar, de brincar. Por exemplo, quando eu fiz esse curso, Você e Seu Círculo Íntimo, eu entendi que eu não brincava, que eu não sabia brincar, eu não tinha receptores para brincadeira. Aí, se eu parasse para lembrar, na minha memória, eu até conseguia falar, nossa, mas eu brincava, eu pulava amarelinho, eu viajava, eu andava de bike, eu fazia muitas coisas, mas eu não senti que eu brinquei. Por quê? Porque eu fiquei adultinha antes do tempo por ser a filha mais velha. E eu senti que a minha irmã perdeu meu espaço, porque como a minha mãe estava sobrecarregada com 3 filhas, então quando a pequena chorava, para minha mãe não ter mais trabalho, era mais fácil para ela falar para mim, ah, dá para sua irmã, você já é mocinha. Minha mãe não fez nada de errado, ela estava achando que estava me validando, que eu ia me sentir feliz, mas eu só tinha 1 ano e 9 meses a mais. Então eu também era criança, eu também queria chorar pelas coisas, mas como eu era mocinha, eu não podia. O que aconteceu? Eu fui ficando adultinha antes do tempo. E quando você fica adultinho antes do tempo, nesse caso é como se eu sempre sentisse uma ameaça de que a minha irmã ia tomar o meu prazer, tomar o meu lugar. Eu sempre ia perder pra minha irmã, porque se eu era mocinha, eu não podia, eu não tinha direito, eu tinha que deixar pra ela, pra eu ser a queridinha da mamãe, pra eu ser aceita pela mamãe, pra eu ser amada pela mamãe e ser a mocinha que a mamãe queria que eu fosse. Então eu tinha que abrir mão da minha brincadeira, do que eu gostasse pra minha filha, pra minha irmã. Então, não é que eu não tenha brincado, mas eu não sentia a brincadeira. Porque na hora da brincadeira eu estava muito mais preocupada em não permitir que tomassem o meu lugar do que, ou em cuidar da minha irmã, se fosse necessário, do que em brincar, né? Olha aqui, fiquei adultinha muito cedo, cuidei dos meus irmãos. E quantas crianças ficam adultinhas também por questões mais sérias, né? O Felipe é adultinho, ficou sem a mãe muito cedo e teve que tomar conta de tudo. Então você pode ficar adultinho porque você é filho mais velho, ou você pode ficar adultinho, tipo, depois teve uma fase, eu sei que a minha irmã mais nova também ficou adultinha. Teve uma fase que eu fui rebelde, que eu dava trabalho. Aí a minha irmã mais nova ficou super adultinha. Por quê? Porque aí ela, para salvar minha mãe e para talvez ganhar o amor da mãe, ela não queria dar para minha mãe o trabalho que ela achava que eu dava. Então pode ser irmão mais velho, pode ser irmão do meio, depende de como recebe. E pode ser nesse caso, ficou órfão de mãe, tem que assumir o papel. Então meu pai vai trabalhar e eu vou ter que fazer o papel da mãe em casa cuidando dos irmãos. Ou fiquei órfã de pai, a minha mãe sai para fazer o papel do pai, para ser a provedora, e eu fico em casa cuidando dos irmãos. São muitas razões. Então meus pais só se separaram, essa figura paterna se afastou e agora eu vou ter que ajudar minha mãe. Muitas razões fazem você ficar adultinho. Quer ver outra razão que faz ficar adultinho? Estimular muito cedo o hipotálamo. As crianças estão muito sexualizadas e elas estão perdendo a infância com maquiagens, com pensamentos sensualizados, e aí elas ficam adultinhas antes do tempo. E biologicamente mesmo elas estão adultecendo antes do tempo, porque estão estimulando muito cedo o hipotálamo, são expostas à pornografia, né? A nossa cultura é muito sexualizada. Então, são muitas coisas que fazem você crescer muito rápido. Uma criança que é abusada, uma criança que é tocada, também fica, né? E aí o adulto, ele é isso. Vamos pensar agora.
O que um adulto faz tecnicamente? Um adulto cuida de crianças. Um adulto nutre crianças. Um adulto provê crianças, né? Então, um adulto ou ele é um provedor de recursos para as crianças, um adulto é um nutridor, como uma mãe para as crianças. Então, o que acontece com você quando você fica adultinho demais? Ou quando você fica adulto sobrecorrigindo? Você vai atrair crianças. Você vai atrair relacionamentos com pessoas fracas. Você vai atrair parceiros ou parceiras infantilizados. Você vai atrair amigos infantilizados. Você talvez tenha no seu círculo íntimo pais infantilizados e você se torna mãe ou pai dos seus pais. Ou você tem irmãos infantilizados e você fica responsável por eles. Ou você é aquele cara que tem uma empresa e você não ensina a pescar, você vai lá e faz, porque o adulto, ele acha que ninguém faz melhor que ele. Então ele se sobrecarrega, ele não sabe delegar, ele não sabe confiar, ele não sabe motivar. Ele tem um monte de gente, depois ele fica reclamando que ninguém faz nada de direito, que todo mundo pesa, que todo mundo fica esperando o que ele faz, mas é ele que não delega, porque ele é adulto. Adulto atrai criança. Então se você está se relacionando com alguém infantilizado, saiba que você atraiu essa pessoa, porque talvez você esteja adulto demais. Então, amigos que são psicólogos, os amigos que são psicólogos ou mãe dos parceiros, são adultos sobrecorrigidos. Isso faz sentido para vocês? Fiquei adultinha muito cedo, meus pais trabalhavam, eu achava que tinha que cuidar dos meus irmãos. Sou filha mais velha, fiquei um pouco adultinha. Ai, Carolzinha, contornar dramas familiares é super desafiante. Ai, mas é um alívio, Martinha. Filha mais velha adulta. Nossa, por isso eu só namoro jovens. Laurinha, tá vendo? Tá explicado. Ai. Namorar jovens é o que a Helena falou. Muitas vezes você namora jovens porque você tem almas jovens. Lembre, um jovem pode ser sábio. Um adulto pode ser infantil. Um vovô pode ser infantil, né? Então, namorar homens jovens porque você tem alma jovem, porque você tem espírito jovem é uma coisa. Mas veja se você está namorando pessoas infantilizadas, independente da idade. Entendeu? Se você está atraindo pessoas infantilizadas, ou você é infantil porque criança atrai criança, ou você é adulta sobrecorrigindo porque arruma criança para você nutrir. O sábio nunca vai namorar uma criança. Então, se você acha que está namorando uma criança, você não está sábio, pelo menos no amor. Amanhã a gente vai falar disso, a gente vai falar de traição, relacionamentos tóxicos, de quem é você nos relacionamentos de acordo com o seu estágio de mente. Então, se você é criança, já saiba disso. Se você é criança, se você é adulto, você vai atrair crianças ou adultos. Se você é sábio, você vai atrair no mínimo adulto, mas de preferência sábio. E amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? O que é o sábio? O que é o sábio, então? O sábio dominou os aspectos infantis e os aspectos adultos e uniu o melhor dos dois. Ele transcendeu. Então amanhã a gente vai entender o que é a sabedoria e como que a gente está atraindo relacionamentos tóxicos, abusivos, homem banana, homem galinha, homem criança e por que isso está acontecendo, tá bom? Meus pais trabalhavam, eu achava que tinha que cuidar dos meus irmãos. É isso, fica adultinha. Sua filha mais velha fica um pouco adultinha. Ah, aqui já estão repetindo. É por sintonia, sim. Quem falou que é por sintonia? Hamilton, é verdade, é por sintonia. Martinha, vocês são o melhor casal. Amo, também amo. Esses arquétipos que você está falando são de Jung? Não são arquétipos, tá? A gente tá falando dos... Apesar de eu adorar o Jung, mas aqui a gente tá falando dos estágios de mente infantil, adulto e sábio, tá? Que a Vaiana Steibel, fundadora da técnica Theta Healing, traz no curso Você e o Seu Círculo Íntimo. Então é um curso maravilhoso que fala como o seu primeiro círculo íntimo, né, onde você nasceu, fez você se tornar um adulto
adulto, infantilizado ou sábio, e como essas primeiras relações, essas primeiras referências estão interferindo na sua vida hoje, para que você possa hoje entender os estágios que você tem que dominar por si, já que não te foram tocados na infância, e como escolher hoje o seu próprio círculo íntimo, porque o seu sucesso vai ser tão grande quanto a quantidade de pessoas sábias que te rodeiam. Se você ficar dando a sua energia para crianças, você não tem energia suficiente para fazer por você. Então é muito importante a gente aprender a olhar para esse círculo íntimo. Por isso, se você não fez esse curso, manda um direct, porque ele é altamente transformador e ele traz uma ferramenta linda que eu amo, que é uma das que eu mais uso nos meus atendimentos, que é o Digging da Traição, tá bom? Faz muito sentido, Melzinha, estaremos juntas no curso e vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato no direct. Amanhã nos vemos aqui às 18 horas para a segunda parte desse assunto do adulto ao sábio. E amanhã, quem é você nos relacionamentos? Divulguem essa live, tá? Com quem vocês acham que precisa assistir. E amanhã voltem para mais. Um beijo enorme, gratidão a todos. Arro! Obrigada pela presença.